Um feliz sábado, igreja. Uma alegria estarmos juntos. Hoje temos a ceia do Senhor. E é característico que quando nós participamos da ceia, temos também o lava-pés. Então, se você quer participar da ceia, no primeiro andar tem várias salas que estão acondicionadas com água para que você faça o lava-pés. Você poderá fazê-lo, se não fez ainda, você poderá fazê-lo terminando o sermonete que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos abrir nossa Bíblia e vamos a ir ao livro de João, capítulo número 10. E eu queria compartilhar com vocês nesta manhã uma mensagem centrada na pessoa maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu queria dizer à igreja nesta manhã é que toda pessoa necessita ter a Cristo como pastor de sua vida. Você perguntará e dirá: por que eu necessito ter a Cristo como pastor de minha vida? E eu quero dar-lhe ou compartilhar nesta manhã 5 razões pelas quais nós necessitamos ter a Cristo como o verdadeiro pastor de nossa vida. A primeira razão a encontramos no livro de João, capítulo 10, verso número 11. Cristo é o verdadeiro pastor, porque Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Então aqui está a primeira razão. Cristo necessita ser o pastor de nossa vida, porque Ele deu a vida por nós. Amém? João capítulo 10, verso 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por que foi necessário que Cristo dera a vida por nós? Dê um pulinho comigo para o livro de Isaías, capítulo 53, verso número 6. Isaías, capítulo número 53, verso número 6. O que diz aí a Sagrada Escritura? O Senhor falando conosco em Isaías, capítulo 53, o verso número 6, diz o quê? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Nós andávamos desgarrados como ovelhas. O que mais diz o texto bíblico? Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É isso que nós lembramos no momento da ceia. Eu pensei, o que nós podemos fazer no momento da ceia? E a mensagem que veio à minha mente foi falarmos de Cristo, o verdadeiro pastor. Ele deve ser quem deve conduzir nossa vida, porque Ele deu a vida por nós. Mas vamos voltar para o João capítulo 10, verso 17 e 18. E você vai encontrar algumas declarações feitas por nosso Senhor Jesus Cristo neste capítulo. Nosso Senhor Jesus Cristo disse no livro de João, capítulo 10, verso 17 e verso 18: por isso o Pai me ama. Por quê? Porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então aqui nós encontramos que o ato de Cristo entregar a vida por nós foi um ato de amor, foi um ato voluntário. E Jesus disse: olha, ninguém pode tirar a vida de mim, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Mas Jesus disse: por amor eu vou entregar minha vida e eu vou voltar lá a tomar. Por isso,
Paulo escreve no livro de Efésios, capítulo 5, verso número 2. Efésios, capítulo 5, verso número 2. O que escreve Paulo aí? Capítulo 5, verso número 2. Andai en amor. Como dice la Biblia? Y andai en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como oferta y sacrificio a Dios en aroma suave. ¿Por qué que foi feito este sacrificio? O livro de Tito, capítulo 2, verso número 14. Tito, umas páginas na frente, né? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. E depois das cartas de Timóteo está a carta de Tito. Tito, o capítulo número 2, o verso número 14. Diz o que é a palavra do Senhor aí? Qual foi o objetivo da morte de nosso Senhor Jesus Cristo? Tito, capítulo 2, verso número 14. Diz o quê? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de quê? De remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de quê? De boas obras. Então observe o que Jesus está dizendo para nós, e que Ele deixou o céu, por amor, Ele veio a dar sua vida em resgate por nós. Mas não somente pagou o resgate, a Bíblia diz que Ele quer tirar de nossa vida a iniquidade, quer tirar de nossa vida o pecado, e quer efetuar uma transformação em nossa vida, de modo que nós sejamos povo exclusivamente de propriedade sua. Um povo zeloso de boas obras. Em outras palavras, Cristo nos toma do fundo da lama do pecado, nos resgata, nos limpa, nos purifica, nos transforma a sua imagem e a sua semelhança. Isso unicamente pode ser se Cristo se torna o pastor de nossa vida. E fechando essa primeira ideia, quero convidá-lo a ler 1 de Pedro 2, 24. 1 de Pedro, antes do livro de Apocalipse, antes da carta de João. 1 de Pedro, o capítulo 2, o verso número 24. O que observa o apóstolo Pedro em 1 de Pedro, capítulo 2, verso número 24? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fosteis sarados. Então, o primeiro motivo pelo qual nós necessitamos que Cristo seja o pastor de nossa vida é que Ele deu a vida por nós. Mas vamos voltar no livro de João, capítulo 10. E a segunda razão que nós encontramos no livro de João, capítulo 10, verso número 14, é que Cristo, o pastor, conhece as suas ovelhas e que suas ovelhas o conhecem a Ele. Jesus tem que ser o pastor de nossa vida, primeiro porque Ele deu a vida por nós, segundo porque Ele nos conhece. E dentro desse conhecer de Cristo, Ele espera, Ele vem e se revela. Ele não somente conhece para, diríamos, eu sei quem é. Você sabe quem é o Luiz? Você sabe quem é o Gonzaga? Quem sabe quem é o Gonzaga?
Quem sabe? Gonzaga, fique em pé, por favor, por gentileza. Aí está o Gonzaga, né? E lá também tem outro Gonzaga, né? Muito bom. Daniel Gonzaga. Cadê o Daniel? Fica em pé. Matei 2 pássaros de um tiro só. Porque eu falei do Gonzaga e o Gonzaga está lá também. Mas ele é Daniel e você é Luiz. Então Jesus nos conhece em forma pessoal e Ele quer estabelecer um relacionamento de intimidade conosco. O texto bíblico diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E como diz depois da vírgula? E elas me conhecem a mim. Volte para o verso 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. No Oriente Médio é no único lugar que eu vi que as ovelhas seguem o pastor. Por estes lados, diríamos, as ovelhas vão na frente do pastor. No Oriente Médio, as ovelhas vão aonde? Vão atrás. Por quê? Porque é seco, é deserto, e o pastor é o único que sabe onde tem pastagem. Então a sobrevivência de uma ovelha depende de quem? Depende do pastor. O pastor sabe onde tem água, o pastor sabe onde tem pastagem. Por isso Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Nossa vida, nossa sobrevivência, nossa vida eterna depende de seguir a Cristo. Por isso Jesus disse assim: separados de mim, nada podeis fazer. Então nós necessitamos seguir a Cristo. Nós necessitamos ouvir a voz de Cristo. Nós necessitamos perguntar a Cristo: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu coma? Com quem queres que eu case? Que profissão devo eleger? Como devo fazer este negócio? Como tenho que entrar num relacionamento? Como vou a fazer minhas transações? Tudo deve ser consultado com quem? Com aquele que conhece o fim desde o princípio. Quando nós não consultamos com Cristo nossas decisões, quando nós não ouvimos a voz de Cristo guiando, dirigindo nossa vida, ficamos literalmente encrencados, porque nossas decisões nos levam por caminhos errados. Há caminho, diz o livro de Provérbios, que ao homem parece caminho de bem, mas seu fim é caminho de morte. Por isso que nós precisamos ouvir a voz de Cristo. Isso implica intimidade, isso implica comunhão, isso implica relacionamento. Por que Deus disse que isso é importante e necessário? Eu diria fundamental. Vá para João capítulo 17, verso número 3, e você vai encontrar que a Bíblia diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna depende de quê, irmãos? De que depende a vida eterna? De fazer coisas boas? O que diz o texto bíblico? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Para ser uma ovelha, necessitamos acreditar em Cristo.
Volte para João capítulo 10, verso número 26. E você vai encontrar uma declaração interessante de parte de Cristo. Cristo declarou que algumas pessoas não acreditavam nele. Uma pessoa que não acredita em Cristo é ovelha, não é ovelha? Não é. Não é palavra minha, leia o que o texto bíblico diz aí. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quem não crê, não é ovelha. Por isso o texto bíblico diz: quem crer e for batizado será salvo. Para se batizar, você tem que crer. Se você não acredita, então Cristo não é pastor de sua vida. Por isso Jeremias capítulo 9, verso número 24 escreve. Jeremias capítulo 9, verso número 24. Estamos estudando o livro de Jeremias e Jeremias tem um recado super importante para nós. Podemos ler desde o verso número 23. Assim diz o Senhor. O que diz o Senhor? Mulheres, vamos escutar as mulheres lerem o texto. Bora, mulheres, 2 e 3. Muito bom, 24 é dos homens. Mas o que se gloriar, muito bom. O que se gloriar, glorie-se em que, disse o Senhor? Em conhecer-me, em saber que eu sou o Senhor. Agora, para conhecer ao Senhor, você e eu precisamos ficar quietos. Precisamos da hora tranquila, cedo na manhã. Busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. Permanecei quietos, disse o Senhor, e conhecei e sabei que eu sou Deus. Deus quer que nós possamos acudir a essa audiência com Ele, para ouvir sua voz, porque Ele quer falar conosco todos os dias, a cada momento, a cada instante. Ele vai nos advertir: olhe, não entre por esse caminho, vai se encrencar, não faça esse negócio. Só que a gente às vezes não ouve a voz de quem? Do bom pastor. Por isso, Salmo capítulo 9, verso número 10, diz, Salmo 9, 10: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. O Senhor não desampara aqueles que o buscam. O Senhor nos anima, diz: buscai meu rosto, buscai meu poder. E João capítulo 12, verso número 26, diz assim: se alguém me serve, siga-me, siga-me. E onde eu estou, ali também estará meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Amém. Agora, é fácil ouvir a voz de Cristo? Sim. O que não é fácil é que coisa? Fazer o que Ele diz. Por isso Jesus disse: avalie o custo. Lucas capítulo 9, verso número 23, Jesus dizia a todos:
se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Ok? Então nós necessitamos fazer de Cristo o pastor de nossa vida. Por quê? Porque Ele deu a vida por nós. Segundo, Cristo dice que conhece suas ovelhas e suas ovelhas o conhecem. Terceira razão, por que Cristo tem que ser o pastor de nossa vida? Porque só Cristo pode nos dar a certeza de nossa salvação. Vá comigo para João capítulo 10, verso número 2. João capítulo 10, verso número 2. Observe alguns conceitos. O pastor das ovelhas, diz João capítulo 10, verso 2, entra por onde? Entra pela porta. Verso número 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo. O que diz Jesus? Eu sou a porta das ovelhas. Verso número 9. Respondeu-lhe Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, que diz Jesus? Será salvo. E entrará e sairá e achará, que coisa? Pastagem. Você pode ter tudo, se você não tem a Cristo, você não vai ter a pastagem que a ovelha necessita. Nossa vida sem Cristo é uma vida vazia. Você pode tentar preencher com drogas. Pode pensar preencher esse vazio com dinheiro. Pode pensar preencher o vazio com sexo, com fama, com bens, com propriedades, com mulheres, com filhos, com coisas materiais. Mas Jesus disse para nós: ei, a porta sou eu. A certeza de sua salvação sou eu. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Eu vim, disse Jesus, o pastor das ovelhas. Eu vim, para quê? Para que você tenha vida. E capítulo 10, número 28 e 29, diz: e eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Qual é o lugar mais seguro para colocar nossa vida? Nas mãos de quem? Nas mãos de Jesus. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz, e elas me seguem, e eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Capítulo 10, verso número 10, última parte. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só Cristo pode nos dar uma vida plena e feliz. Felicidade verdadeira e plenitude de vida unicamente podemos encontrar em Cristo Jesus. Cristo nos alimenta, Cristo nos cuida, Cristo nos guia, Cristo nos protege, Cristo nos sustenta. Ele nos dá a certeza da salvação. Por isso o salmista escreveu em Salmo capítulo 23, verso 1 em diante: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará, porque a primeira coisa que eu posso dizer como ovelha é que o pastor de nossa alma guiará nossos pés pelos caminhos da justiça, guiará nossos pés a verdes pastagens, guiará nossos pés junto a águas de repouso, confortará nossa alma, nos dará a certeza da salvação.
Por isso Lutero escreveu e disse: eu não vejo como eu possa me perder se eu tenho a Cristo como pastor da minha vida. Mas a quarta razão pela qual Cristo tem que ser o pastor de nossa vida é que só Cristo pode evitar que sejamos destruídos pelo inimigo de nossa salvação. O inimigo deseja pular a cerca para atrapalhar a vida das ovelhas. Capítulo 10, verso número 1 do livro de João. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, o que disse Jesus? Esse é ladrão e salteador. Isso também apresenta a realidade do grande conflito no meio do qual nós estamos vivendo. Pastor, tudo estava indo bem. Não sei em que momento da minha vida tudo desandou. Por isso Jesus disse: vigiai e orai para não entrardes na tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca, por um lado. E por outro lado, Jesus está dizendo: um inimigo que está querendo acabar com a vida das ovelhas. Jesus, o pastor das ovelhas, disse que, capítulo 10, verso número 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Verso 10: o ladrão vem somente para quê? Para roubar, matar e destruir. Verso número 12 e 13: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Infelizmente nós estamos vivendo em dias em que os pastores têm feito negócio da palavra de Deus. Estava conversando com um rapaz, disse: pastor, você tem que dar tanto se você quer receber a bênção. Misericórdia. Era assim na Idade Média. Os sacerdotes pulavam no burro, né? O burro ia com as cestas, os alforjes, e o sacerdote ia tocando a campainha. E quem queria que seus queridos saíssem do inferno para o purgatório, do purgatório para o limbo, ia andando e entregando que coisa? Dinheiro. Havia um negócio para comprar. Alguns diziam: olhe, nós temos as lágrimas que Jesus derramou na cruz. E vendiam lágrimas. Outros vendiam retalhos da cruz de Cristo. Você pode visitar em Roma. Eu tive a oportunidade de visitar na cidade de Roma uma igreja que é chamada a Igreja da Santa Scala. Eles eram assim, né? Contaram uma fábula aí para criar essa igreja. Essa igreja está colocada assim num primeiro andar. Você tem que subir os degraus. Agora, os caras que falam dessa história dizem que por essa escada Jesus subiu quando ele estava indo para ser crucificado. E miraculosamente a escada foi trazida para Roma, e então eles construíram essa igreja, e os peregrinos sobem de joelhos aquela escada. Para proteger a escada, eles fizeram uns degraus de madeiramento. E estão substituindo constantemente. Por quê? Você já percebeu o que é que acontece com as escadas quando milhões de pessoas sobem por elas? Elas ficam como? Desgastadas. Então o madeiramento é substituído.
E no ano 98, que eu tive a oportunidade de visitar aquele lugar, ainda havia pessoas rezando suas orações naquela escada que miraculosamente foi trazida. Mas nós cristãos sabemos que isso é um papo furado. Só que a Bíblia diz que as pessoas estão sendo enganadas e os mercenários estão fazendo dinheiro. Por isso, Jesus disse assim, 1 de Pedro capítulo 5, versos 6 a 9. Quantos queremos fugir do inimigo? 1 de Pedro capítulo 5. O que diz o livro de 1 de Pedro capítulo número 5? Os versos 6 até o verso número 9. Observe o que Deus fala para nós. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Lançando sobre Ele, que coisa, irmãos? Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Verso 8, mulheres. O que é ser sóbrio? Sim, sóbrio tem a ver com prudência, mas sóbrio é o contrário de ébrio. O que faz um ébrio? Um bêbado. Um bêbado perdeu que coisa? O juízo, a consciência. Então a Bíblia diz, olha, temos que ser moderados no comer, no beber. O que mais diz aí? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que mais diz o texto bíblico? Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Mas a vitória está garantida, porque Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. O diabo está irado, sabe que lhe resta pouco tempo, ele quer levar a maior quantidade de pessoas. Mas Jesus disse: confia em mim, eu sou o pastor de sua vida, eu vou protegê-lo do inimigo, eu vou colocar um selo sobre sua fronte. Agora, Jesus jamais colocará seu selo sobre nossa fronte se nós somos impuros de coração, se nós somos impuros de pensamento, se nós temos uma mente podre. Vocês acham que Jesus vai colocar seu selo em nossa cabeça? Não. Por isso Jesus está dizendo: olhe, eu dei a vida, eu quero purificar sua vida, quero tirar a iniquidade de sua vida, porque eu vou proteger minhas ovelhas. Estamos chegando ao momento em que nós vamos a enfrentar a grande tribulação. Mas aqueles que ouvem a voz de Jesus vão a ser protegidos. Em breve cairão as pragas do Apocalipse, escritas no livro de Apocalipse, capítulo 16. Mas nós não necessitamos temer, porque se o Senhor colocou o selo será para proteger seus filhos. E Jesus dará a vitória. Jesus nos permitirá em breve cantar acima do mar de vidro. Ele colocará a coroa de vitória sobre nossa cabeça. Por isso Jesus nos estimula e nos diz: sé fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E último ponto,
é que Cristo tem muitas ovelhas que não estão no seu aprisco. Necessitamos cooperar com Ele para que essas ovelhas entrem no aprisco de Deus. Vá comigo para o livro de João, capítulo 10, verso número 16. Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá, que coisa diz a Bíblia? Um rebanho e um pastor. Agora nós vamos ver uma profecia. Está no livro de João, capítulo 11, verso número 51 e verso número 52. Na realidade, é o argumento pelo qual mataram a Cristo, né? Convém que um homem só morra por toda a nação. Os saduceus e os fariseus estavam tramando esse momento que nós recordamos no momento da ceia, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto bíblico diz aí: Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas que disse João? João capítulo 11, versos 51 e 52. Não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo, a quem? Os filhos de Deus que andam como? Dispersos. Quantos de vocês gostariam de ter sua família com vocês no céu? Posso ver sua mão? Quantos de vocês têm familiares, amigos, vizinhos, conhecidos que ainda não estão conosco na igreja? Posso ver sua mão? Então nós temos que nos tornar intercessores, servos de Cristo, homens e mulheres de oração que cooperam com Cristo para juntar o aprisco de ovelhas para que estas entrem no rebanho de Deus. João capítulo 12, verso número 32. Como é que nós teremos sucesso ao realizar essa tarefa? Jesus disse assim: e eu, pode ler comigo? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A intimidade, a comunhão com nosso Salvador e com quem nos rodeiam nos leva a cumprir a missão. Apocalipse capítulo 5, verso número 9, mostra a figura de um grupo de pessoas que entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Capítulo 7, verso número 10 de Apocalipse. E clamavam em grande voz, dizendo: você quer estar nesse grupo? Você quer estar nesse grupo? Vamos ler esse texto? Fique em pé, vamos ler esse texto. Fique em pé. Apocalipse 7, verso número 10. Pense como será falar essas palavras no momento que a gente estiver com Cristo lá. O que diremos? Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Mas eu digo: misericórdia, eu vi vocês lerem com tanto entusiasmo esse texto. Vamos ler de novo? Bora! De novo, assim com entusiasmo. Inspire e leia comigo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Pode se sentar. Abra sua Bíblia em Salmo 86, verso número 9. E observe a cena. Salmo 86, verso 9. Todas as nações que fizeste virão e postrar-se-ão diante de ti, ó Senhor, e glorificarão seu nome.
O Senhor desnudou seu santo braço à vista de todas as nações, e os confins da terra verão a salvação de nosso Deus, diz Isaías 52:10. E para fechar, o último texto está em 1 de Pedro 5:4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Amém? Muito bom. Quais são as razões pelas quais Cristo tem que ser o pastor de nossa vida? Primeira, Jesus deu a vida pelas ovelhas. Segunda razão, Cristo conhece as ovelhas e as ovelhas devem conhecer a Cristo. Terceiro, só Cristo pode nos dar a certeza de nossa salvação. Quarto, só Cristo pode evitar que sejamos destruídos pelo inimigo de nossa salvação. E quinto, Jesus tem muitas ovelhas que não estão no seu aprisco. Necessitamos cooperar com Ele para que essas ovelhas entrem no aprisco de Deus e haja um rebanho e um pastor. Amém? Quantos de nós queremos pedir a Deus que Ele nos ajude para colocar a Cristo e entregar a Cristo para que Ele seja o pastor de nossa vida? Quantos têm esse desejo? Amém? Segundo, você quer ouvir a voz de Jesus e ser conduzido por Ele? Sim. Então, eu tenho uma boa notícia. Você vai participar da ceia. É o momento que Cristo está mais próximo de nós. Porque também é o momento que nós estamos mais próximos um do outro. Terceira pergunta. Você reconhece que só podemos ter certeza de nossa salvação em Cristo Jesus? Quantos reconhecem? Posso ver sua mão? Quarto, você quer que Cristo o proteja dos ataques do inimigo? Sim. E finalmente, você quer ser um instrumento nas mãos de Cristo? Quer cooperar com Ele para juntar as ovelhas que estão espalhadas, de modo que haja um rebanho e um pastor? Então vamos sair a lavar os pés e vamos volver para a ceia.